O Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Zamboni Lins Filho e o curso é sobre direito penal. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Zamboni e com muito prazer eu recebi o convite para vir aqui no programa Saber Direito e falar um pouco sobre direito penal com vocês. Sei que o programa se dirige principalmente a estudantes de direito, claro que isso não exclui os bacharéis, e também aos candidatos a concursos públicos. Bom, o que eu vou tentar aqui, sabendo dessa dicotomia existente hoje no ensino jurídico do Brasil, entre os candidatos que se preparam para concursos e os candidatos que se voltam para as carreiras acadêmicas, eu vou tentar aqui achar um meio termo. Quero registrar o meu prazer de estar aqui, com muita felicidade eu aceitei o convite, agradeço a oportunidade e espero que seja proveitoso para quem assiste a mim a partir deste momento, certo? Bom, a primeira barreira que passou pela minha cabeça quando eu recebi o convite foi na escolha do tema. Sabemos que o direito penal é um tema, é um ramo do direito muito amplo. Nós temos a parte geral, que vai do artigo 1º ao 120. E nós temos também a parte especial, que vai dos artigos 121 até o 352, ok? Dentro deste grande leque de assuntos do direito penal, é muito complicado a gente acabar escolhendo um tema para falar sobre. Até porque ainda temos a legislação penal especial, que são as chamadas leis extravagantes. Lei de drogas, lei de armas, lei dos crimes hediondos. Então, não é uma tarefa fácil escolher um tema. Eu tentei partir do princípio de que, quando se entra na faculdade de Direito, quando se entra no curso de graduação, ao começar a pagar a disciplina Direito Penal, o que acontece é que o aluno começa estudando Direito Penal no seu esforço histórico. Ele vai aprender como surgiu o direito penal, como se evoluiu o direito penal desde a antiguidade até os dias atuais. Mas após esse estudo do esforço histórico, ele vai invariavelmente entrar no assunto da aplicação da lei penal. Após a parte principiológica, ele vai iniciar os seus estudos a partir do artigo 1º do Código Penal, que trata do princípio da legalidade. Então, é um assunto deveras importante para os estudantes de direito e também para os candidatos a concursos públicos. Daí porque eu escolhi o tema aplicação da lei penal. Basicamente, nós vamos trabalhar nessas 5 aulas deste mini curso dos artigos, excetuando a parte principiológica, nós vamos trabalhar dos artigos 1º ao artigo 12º do Código Penal, porque do 13º em diante já se inicia a teoria geral do crime, certo? Então, vejam, quando a gente fala em direito penal, nós temos que ter na cabeça de que ele parte de um ponto de partida, de um princípio chamado princípio, considerado um princípio matriz, que é o princípio da legalidade. Ora, se eu vim aqui para falar sobre a aplicação da lei penal, eu não posso sonhar em falar em lei penal sem falar do princípio da legalidade, porque todo o direito penal parte do estudo deste princípio, certo? Exageros à parte, para o estudante de direito, ele não pode sequer pensar em pronunciar a expressão direito penal sem falar, sem saber o princípio da legalidade, porque é dele que todo o estudo do direito penal, seja na aplicação de sua lei, seja na teoria geral do crime, nos crimes em espécie, legislação penal extravagante,
tudo vai partir do princípio da legalidade. E a importância desse princípio é tão grande, mas tão grande, que os próprios diplomas normativos dão este tratamento especial ao princípio da legalidade. Para vocês terem uma ideia, o princípio da legalidade tem índole constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 39 de nossa Carta Política de 88. E diz esse artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não bastasse que este princípio expresso no inciso 39 do artigo 5º da Constituição, não bastasse isso, ele foi reproduzido ipsiliteris. Ele foi reproduzido letra por letra, vírgula por vírgula, no artigo 1º do Código Penal, que diz exatamente a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Observe que nós já falamos de 2 diplomas normativos, o diploma maior, que é a Constituição Federal, e uma lei ordinária, o Decreto-Lei 2848/40, que é o nosso Código Penal. Era decreto-lei, mas com o advento da Constituição de 88, ele foi recepcionado como lei ordinária. Mas não para aí, não. Nós não temos o princípio da legalidade apenas na Constituição e no Código Penal. O princípio da legalidade, ele também está previsto em tratados e diplomas internacionais, como, por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica e o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Estes diplomas internacionais também trazem o princípio da legalidade em seu bojo. Então, vejam, sem querer adentrar no mérito da recepção desses tratados internacionais na nossa ordem jurídica constitucional, sejam eles considerados com status de norma constitucional, sejam eles considerados com status supralegal, eles estão superiores à própria lei, ao próprio Código Penal. Então, vejam, nós temos o princípio da legalidade na Constituição Federal, que é nossa lei maior. Nós temos o princípio da legalidade em diplomas e tratados internacionais, como eu acabei de citar, o Pacto de San José da Costa Rica e o Estatuto de Roma, por exemplo, e também no artigo 1º do Código Penal, que traz a mesma redação do artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Então, vejam a importância normativa do princípio da legalidade na nossa ordem jurídica. Mas o princípio da legalidade, desde sua remota origem na história da humanidade, lá na carta do João Sem Terra, lá por meados dos anos 1200, apesar de toda esta remota origem do princípio da legalidade, desde lá até cá, ele nunca perdeu a sua importância. Pelo contrário, ele foi crescendo cada vez mais, sobretudo aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, o nosso direito penal, ele é a favor do réu. Isso mesmo. O nosso direito penal, ele não está preocupado principalmente com a vítima de um crime, por exemplo. Se eu fosse comparar entre réu e vítima, o nosso direito penal ele está elaborado mais para o réu. Dadas todas as garantias que o réu tem no nosso ordenamento jurídico. Como, por exemplo, duplo grau de jurisdição. E olhe que passa do duplo grau, né? Nós temos aí recursos de recursos de recursos. O uso da analogia, que nós vamos falar mais adiante, não é permitida para prejudiciar, mas se for beneficiar o réu, pode. Então, vejam que o princípio da legalidade, ele vem a proteger o réu. Mas não se esqueçam que o réu, antes de ser réu, é um cidadão. Então, o princípio da legalidade é voltado para o cidadão. Assim como eu, assim como você. Então, vejam que quanto mais garantias dadas pelo princípio da legalidade aos cidadãos, mais garantismo nós temos na nossa aplicação da lei penal.
Ok? Bom, voltando ao princípio da legalidade, ainda vamos falar um pouquinho a mais sobre ele, um pouquinho sendo educado, né? Sendo modesto. Vamos falar muito sobre o princípio da legalidade. Mas vejam, nos dizeres do grande mestre Cláudio Brandão, pernambucano, meu conterrâneo, e maior referência em direito penal, na minha opinião, nos dizeres de Cláudio Brandão, ele diz que o princípio da legalidade serve para proteger o direito penal do próprio direito penal. Vejam que expressão interessante. Proteger o direito penal do próprio direito penal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o direito penal, por ser o nosso diploma mais forte, mais coercitivo, que pode restringir a liberdade de um cidadão, que é o segundo bem mais importante do cidadão, fora a vida. E até a vida, o direito penal pode ceifá-la, como, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a previsão de pena de morte em caso de guerra declarada. Então vejam que o direito penal pode tirar a vida de uma pessoa. O direito penal pode tolher a liberdade de uma pessoa. O direito penal pode dilapidar o patrimônio de uma pessoa. Então o direito penal, ele é o todo-poderoso, ele é avassalador. Ele pode trazer consequências nefastas na vida de um cidadão sobre o qual ele venha a incidir com seu ius puniendi, com o seu direito de punir. Então, por ser o direito penal tão forte, mas tão forte, nós não podemos deixá-lo ao arbítrio do Estado. Imagine se nós não tivéssemos as garantias que nós temos e que nós vamos ver um pouco mais à frente. Imagine se nós não tivéssemos essas garantias. Se o direito de punir do Estado fosse arbitrário. Seria um caos. Você não teria segurança jurídica. Você não teria, opa, eu não posso fazer isso porque é crime. Hoje você sabe, porque tem lá no Código Penal todas as condutas que são previstas como crime. Você sabe disso. Mas se não tivéssemos essa garantia, por exemplo, de não há crime sem lei anterior, o que aconteceria é que o direito penal ficaria ao arbítrio do Estado. Então isso não pode acontecer. Por isso, a expressão proteger o direito penal do próprio direito penal. Vamos à redação do artigo 1º do Código Penal, que diz, como eu já disse, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. A primeira pergunta que se faz é a seguinte: parece-me que nós temos duas garantias já expressas nessa simples redação. Se você me perguntar isso, eu vou dizer, você está correto. Nós temos. Da simples leitura do artigo 1º, nós já temos duas garantias expressas do princípio da legalidade, que é, não há crime sem lei. Não se comina pena sem lei. Isso se chama princípio da reserva legal. Ou seja, o direito penal precisa de lei que defina um crime e precisa de lei que comine pena. Essa é a primeira garantia expressa da simples leitura do artigo 1º. A segunda garantia expressa da simples leitura do artigo 1º é o princípio da anterioridade. Ora, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Prévia, anterior, culminação legal. Então, vejam, hoje, você pode fazer, você pode ter uma determinada conduta, uma conduta X, que se hoje uma lei penal não diz que essa conduta X é crime, você pode fazê-la. Se determinada conduta não for prevista na lei como crime, você pode fazê-la sem o medo de sofrer um processo criminal, sem sofrer uma punição. O que não pode acontecer é você praticar uma conduta que hoje não é crime,